Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores, podcast Mulheres em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre a mulher e a justiça, o papel da delegada. E para isso nós convidamos, a delegada regional, doutora Maiara Kasmirski, que aceitou o nosso convite, para conversarmos e debatermos um pouco sobre a situação da segurança da mulher rio-negrense. Seja muito bem-vinda, delegada Maiara, é um prazer tê-la aqui conosco para conversarmos um pouco aí sobre as pautas da mulher ante a segurança ou a falta dela. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, e poder estar explanando um pouco mais do serviço que é o da polícia, que às vezes é um serviço que não é tão visto, Isso. A gente fica muito tempo lá dentro, focado, fechado, e o pessoal às vezes não vê que a gente está lá na labuta trabalhando. Então, vamos lá. Como falou, eu sou a delegada, então, regional da comarca. Então, a gente não cuida só de Rio Negro. Certo. A gente cuida de Rio Negro, Campo do Tenente, Piém e Quitandinha. Para comparar só, a gente aqui é a cidade co-irmã de Mafra. Ok. Mafra, 4 delegados, 35 agentes policiais, uma cidade de mais ou menos 50 mil habitantes. Rio Negro, comarca, abrangendo as 4 cidades, 80 mil habitantes, 4 cidades, 1 delegado, uma delegada e apenas 9 agentes policiais. Então, assim, vou te dar uns dados desse ano. Eu analiso, porque é só eu, em média 300 a 400 boletins de ocorrências registrados por mês. Na comarca? Na comarca, das 4 cidades. Certo. E não são todos esses que são feitos procedimentos criminais, que algum deles é pela representação da parte envolvida, às vezes é uma briga de vizinho, alguma coisa que não se resolve criminalmente, mas a gente dá o suporte na delegacia. Desses 300 e tantos, a gente instaurou 100, Só nesse ano, até março, que a gente está falando agora, peguei uns dados até para trazer aqui, foram 250 procedimentos instaurados e desses 250, 100 de vulneráveis. Ou Maria da Penha, envolvendo mulher ou envolvendo crianças. Em apenas 2 meses e meio de trabalho aqui na comarca, Até 90% dos procedimentos é Rio Negro. Certo. A maioria que a gente faz é Rio Negro. Porque assim, a delegacia só ser aqui, eu acredito que acaba dificultando um pouco o acesso para o pessoal das outras cidades, porque depende de veículo para vir, muitos não têm, sabe? Às vezes ligam, mas eu acredito que se a gente tivesse mais acesso policial ou mais acesso da população, esses números seriam 3, 4 vezes maiores. Eu penso que a dificuldade que a mulher tem de chegar à decisão, de tomar essa decisão de denúncia, de ir buscar ajuda, ela já está num processo de sofrimento psicológico, físico e tal. E aí, se existe essa dificuldade dela cessar esse sistema de defesa, a gente precisa trabalhar para que isso seja realmente ampliado. Realmente é uma demanda muito grande para um efetivo tão pequeno, E não é só isso. O atendimento da mulher e do vulnerável não é só mais um atendimento. É o que eu sempre falo quando eu tento convencer as pessoas que a gente precisa buscar, precisa de mais. Eu até falo agora com um pouco de cuidado, porque a gente entende que não é só a situação de Rio Negro que precisa. Eu entendo que é o Paraná inteiro, que tem delegacias que precisam. Mas eu também entendo que eu tenho que fazer a minha parte como delegada-chefe e divulgar e falar que a gente precisa de mais. Porque quantas leis que têm conhecimento para a proteção da mulher, da criança, do idoso, quantas atualizações legislativas que a gente tem mensais, anuais, é frequente, porque cada vez mais a gente busca proteger os vulneráveis, certo? E cadê esse tempo que eu tenho para falar com a mulher? Cadê esse atendimento qualificado? Cadê essa atenção especial, O atendimento humanizado, como se tem falado muito, Cadê, entendeu? Eu fico dizendo assim, com certeza, a gente dá o máximo do máximo, na delegacia. A gente é, em maioria, mulheres na delegacia aqui de Rio Negro, então isso é excelente, Porque tem que ter uma mulher ali no atendimento, eu acho importantíssimo isso. Mas também tem aquele lá que a gente trabalha, às vezes, no automático, no relógio. A gente sabe que, para fazer esse procedimento tem que ter isso, isso e isso. Eu, esses dias, até comentei ontem, comento agora de novo, que eu até, às vezes, esses dias eu parei e falei assim, moça, desculpa, tu é vítima aqui, eu estou te pedindo, estou te descarregando 250 perguntas, estou aqui digitando, mas
deixa eu entender primeiro a tua dor, o teu problema, contexto. o contexto primeiro, deixa eu te escutar primeiro, depois eu vou te fazer o que eu sou obrigada a fazer, que tem que ter esse procedimento. É o protocolo ali, né? Aí ela até falou assim, nossa, obrigado por ter falado isso. Porque realmente eu vi que ela estava se sentindo desconfortável. E em nenhum momento eu quis que ela se sentisse. Mas assim, né, o tempo, a tempo, urgência... mil coisas acontecendo, né? 1000 contatos, 1000 ligações, 1000 atendimentos. E eu faço questão de atender aqui a população. Se você vai na delegacia e quer falar comigo, nunca nenhuma pessoa não foi atendida por mim que pediu para falar comigo. Eu falo, a gente dá o atendimento, sabe? Então, assim, acaba sobrecarregando um pouco, mas é importante. Eu acredito que é muito importante esse atendimento. Doutora, como você vê o papel da mulher dentro da segurança pública, especialmente em cargos de liderança? E quais são os desafios enfrentados pelas mulheres nesse meio, pelos profissionais da segurança pública? Eu entendo que é ruim, tem a desvantagem, mas tem as vantagens, né? Tem a desvantagem de eu, às vezes, ter que me impor um pouco mais do que o meu colega, o homem do meu lado, fazendo a mesma situação. Às vezes, a gente prende alguém, né? Em loco. Eu tenho que ser um pouquinho mais enérgica, assim, na palavra, na postura, para ele entender que, eu sou polícia, eu estou aqui desempenhando meu papel e tu tem que me respeitar e me obedecer. E, às vezes, o meu colega policial, só de existir, por ser homem... O bandido já está lá, pleníssimo, paradinho, com a mão onde é para estar. Então, assim, tem essas dificuldades? Tem. Mas, por outro lado, às vezes uma pessoa me olha, né, a gente está numa investigação, então, não diz que eu sou polícia. Então, eu uso isso como vantagem para mim. A pessoa olha para mim na rua, mas nunca, não pensa em nenhum momento que eu sou polícia. Então, eu uso isso também como vantagem. Então, eu digo assim, existem os momentos que a gente precisa se impor? Existe. Mas existe... a organização que, todas as mulheres que eu conheço são melhores um pouco na organização. Eu sei que tem exceções. Por exemplo, o homem geralmente é organicamente mais forte que eu. Mas há exceções que mulheres são mais fortes que homem. Mas, assim, as mulheres são mais organizadas, mais sensíveis, entendem mais, pegam o assunto no ar um pouco melhor do que os homens, entendeu? Sim. Há exceções. Sim. Mas geralmente é isso. Mas também exceções há em todas as profissões, e em todos os gêneros, Exato. Né? Então, Exato. Não há uma dificuldade, né, de fazer o trabalho, né? Não há essa dificuldade para isso. Não, o trabalho é feito. Doutora Maiara, quais conselhos para as mulheres vítimas de violência você traria? O que você diria para uma mulher vítima de violência que ainda não teve esse despertar para procurar ajuda? Hoje a gente estava numa reunião lá na delegacia e eu sempre falo assim, quando a mulher vem falar comigo, a primeira pergunta que eu faço é, você é feliz? Você está feliz? Porque quando a mulher está num ciclo de violência, ela acredita que não consegue sair desse ciclo. E, na maioria das vezes, ela ainda ama, ela tem esperança que vai mudar, que a situação vai melhorar, e, na verdade, é difícil esse ciclo mudar, né? Quando a gente faz essa pergunta para a mulher, como a primeira coisa que ela faz quando chega lá na sala, ela imediatamente fica em silêncio. Porque é uma pergunta difícil de tu responder. Difícil. Olha o que tu está passando, como é que tu vai estar feliz? Mas como é que tu vai sair desse ciclo de violência? Aí, a maioria dos casos, a mulher... às vezes não trabalha, então depende também financeiramente do marido. Infelizmente, ainda, a mulher é a que mais cuida dos filhos, Sim. A mulher é a mais responsável. Então, assim, a gente ainda tem, né? Mudou muito, mas, assim, eu acredito, eu tenho fé que daqui 100 anos vai estar lá 50-50. O homem vai ter 4 meses para cuidar do filho e a mulher vai ter 4 meses para cuidar do filho. Né? Eu acredito que vai melhorar ainda mais do que já está melhorando para a gente, né? Porque a gente acredita que as mulheres na família também estão, como é que eu vou explicar, educando homens melhores, né? Sem dúvida. Também estão dizendo para os seus filhos homens qual é o papel dele na família e na sociedade. Corretíssima. E isso, né, vai trazer aí um futuro que a gente, né, bem próximo, se Deus quiser, Amém. Né, essa mudança aí de comportamento dos homens que tem aí enraigado neles essa questão, né, o machismo, né, o patriarcado, essa coisa de que o poder está com eles, né? E a gente precisa então desmistificar isso, né? Isso. Desnaturalizar a violência. Então, com certeza. O que a gente indica? Aqui em Rio Negro a gente tem a Casa Tambo, então se tiver uma situação muito complicada, a primeira coisa que oferece ali, quer sair? Vamos começar? Vamos ver se a prefeitura tem algum meio ou alguém que a gente conhece. Você quer trabalhar com o quê? Você tem alguma especialidade? Primeira coisa, você quer sair desse ciclo? Porque assim a gente também pode pedir o afastamento do agressor do lar.
certo? Sim. Mas também ela precisa se manter de alguma maneira. Às vezes o agressor até pode ser obrigado a pagar alimento, mas não tem, também não vai pagar. Então, assim, é tudo conversado, é tudo direcionado. Eu sempre falo que nunca é só um atendimento criminal. A gente faz um atendimento... Toda a rede de apoio. Rede de apoio. E é necessário o apoio da rede de apoio para continuar nesse atendimento. Necessário que essa rede de apoio se movimente e se complemente, né? Isso, mas... Que todo mundo faça o seu papel ali. Mas isso, se não chegar na polícia... O primeiro passo, chegue na polícia. O primeiro passo, vá até a polícia. Porque a nossa equipe da Polícia Civil de Rio Negro vai encaminhar para o setor competente. Se a mulher às vezes tem medo, não quer denunciar, tudo bem, espera, vamos conversar. Deixa a gente fazer uma visita lá na tua casa. Às vezes, só do carro da polícia, parar lá na frente da casa do agressor. Oi, tudo bem? E aí, como é que está a situação aqui? Tudo certo? A gente está fazendo umas visitas. Como é que está no bairro, para saber como é que está a criançada, as mulheres, os maridos. E aí, marido, está tratando bem ela? E aí, a senhora está tratando bem ele? Está tudo certo? Então, essa prevenção a gente está tentando agora, né, com essa nova gestão, tentar implementar um pouco mais, que estava um pouco, né? Eu fiz isso lá no meu antigo município que eu trabalhava e, assim, dá resultado. Dá resultado, sabe? É o que a gente está tentando fazer aqui no município. Quais são as formas de contato para a mulher que ela queira fazer uma denúncia ou para um cidadão? Por exemplo, eu presencio, né, uma situação de violência no meu bairro, eu sei que existe ali, a mulher não consegue fazer a denúncia, a família se sente constrangida. Se o cidadão comum quiser fazer uma denúncia, ele vai no 180, no 190, no 100? Então, 190 é o número da Polícia Militar. Então, está acontecendo agora, ligue. Um processo de flagrante. Flagrante. Caso, ela está gritando por socorro aqui. 190, que a Polícia Militar é deslocada lá. Certo. E se ela falar com a vítima e realmente houve situação de ameaça ou agressão, ela é conduzida, então, para a delegacia de polícia, onde é feito o flagrante, analisado pelo delegado se há mesmo os requisitos ou não há. Certo? Aí, vamos lá, denúncia. Existe o 180? Existe. A gente olha o 180? Olha. Só que há 1 milhão de coisas para olhar todo dia. Então, a gente olha o 180 uma vez por semana. Quando dá, não tem como a gente olhar tudo toda hora, todo momento. Então, o que eu indico? Eu sempre ia nas entrevistas e falava assim, ligue no telefone da delegacia, telefone número tal. Ninguém anota o telefone número tal que eu falo. Mas vamos fazer assim, entrem no Google e digitem Delegacia de Polícia Civil Rio Negro. Lá vai aparecer um número fixo. Aquele número lá é o WhatsApp. Façam a denúncia por lá. Eu acho que é a maneira mais rápida. Aquele número é visto todo dia, é um número que é acompanhado todo dia. Inclusive, quem está com esse número hoje é uma servidora minha que faz o auxílio nas investigações de Maria da Penha, vulneráveis, e está lá, e está aberto lá para a gente fazer essa análise. Então, Google, Delegacia de Polícia Civil Rio Negro, o número que aparecer lá, o número fixo, adiciona no celular com o WhatsApp e ligue lá. Mas, óbvio, tem todos, né? Tem o 180, tem o 190... que a gente pode fazer esse acompanhamento. Pode fazer, então. Então, o 180 é o número, né, nacional da denúncia lá. Isso. Mesmo que tenha digamos, não imediatamente, ele vai ter um atendimento, né? A gente faz, assim, a gente olha quase todo dia. Sim, a gente olha, mas não consegue tomar, porque daí quando é o 180, o que a gente tem que fazer? Registrar o boletim, depois de registrar o boletim, começar a investigação. Então, ele depende de, pelo menos, 4 servidores, entendeu? Quem olhou, analisou, passou para mim, foi pedido para registrar o boletim de ocorrência, volta para mim, eu despacho para o servidor, então, ir em loco no local verificar. Entendi. Entendeu? Por isso, quando é no WhatsApp, é já assim, tá no WhatsApp, vai lá, tá pronto. Faz a visita lá. Faz a visita lá, depois a gente registra. Então, ok. 180 as denúncias, né? Que pode ser também pelo WhatsApp da delegacia, que a gente vai deixar, né, nas inscrições aqui desse podcast. 190, o caso de violência extrema e emergência. Exatamente. Disco 190, a Polícia Militar vai imediatamente para fazer o socorro dessa situação. E ligue. Não existe o fato de briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso. Ligue. Se né? mete, a gente teve um caso de feminicídio. Tentaram ligar, mas esperaram um pouco ali, sabe? É uma situação... Gente, liga. Não se identifica, mas liga. Liga. Pode salvar uma vida. Vai salvar uma vida. Vai ter situações que vai salvar. O histórico nosso, assim, vamos sair da comarca. Vamos vir para Rio Negro, né? No nosso município, né? A gente sabe que os dados, eles às vezes nem são divulgados, porque existe até uma percepção de que quanto mais você divulga, ele pode até crescer, né? Alguns dados são mantidos, né, no sigilo da instituição. Sim. Nós, em Rio Negro, temos um histórico de violência da mulher muito alto?
esse ano, 2 meses e meio, foram por volta de 30 medidas protetivas instauradas. 30 medidas protetivas. Em 2 meses e meio. Cara, é bastante, hein? Ano passado, daí eu não consigo te falar a nível Rio Negro, mas ano passado, nível comarca, teve 120. E esse ano, apenas em 2 meses, mas esse ano eu não sei o que aconteceu, que aumentou tudo realmente, assim, tá um pouco mais violento, assim, teve um pouco mais de homicídio, teve um pouco mais de caso Maria da Penha, diz que aumenta no verão, né? Pode ser, também. Né, a exposição. Esse aumento de casos, será que ele é um aumento de notificações, de procura de ajuda? Ou ele realmente aumentou as estatísticas? Não, sem dúvida, é só um aumento de busca de ajuda. Eu tenho certeza que não chega a 90% dos casos de Maria da Penha para a delegacia de polícia. A violência está lá, existe, mas não era denunciada. Então, agora a denúncia está sendo maior. Isso aí. A denúncia está sendo maior. A denúncia só que está chegando a mais, talvez pelo trabalho realmente que está sendo feito, né? Aumentou um pouquinho a denúncia. E a questão, às vezes, do sentimento de impunidade. A vítima pensa assim, cara, a impunidade, não vou porque, né, não vai ter resultado. Vai, né, doutora? Vai, porque a partir do momento que ela tomar essa decisão, ela já está se libertando. Exatamente. E se tem uma lei que funciona, é a Maria da Penha. Porque, assim, eu sempre falo, se a pessoa quer apenas que ele afaste do lar, que não enche o saco, que não vá perto, a medida funciona super. O que as mulheres têm medo, e a gente não pode garantir, um pedaço de papel não vai garantir que o cara não vá lá na tua casa fazer mal para você. Sim. Então, a gente não mente, a gente sempre fala, né, assim, ó, a gente está tomando os cuidados todos, esses são casos mais graves, né, que em 1 ano e meio teve só um caso aqui em Rio Negro, né, que chegou ao extremo e nunca teve nenhum registro de boletim, a gente nunca teve nenhuma situação envolvendo essa família. Mas foi na comarca, não foi nem em Rio Negro, na verdade. Mas aí, nível Rio Negro, assim, eu acredito que a gente consegue garantir a tranquilidade da mulher em não sofrer aquele tipo de violência. Uhum. Aquela vida que ela está vivendo, a gente consegue tentar ajudar ela a sair daquele ciclo de violência. Certo? Então, isso eu acho que é o mais importante. Volto novamente naquela situação, para ela ser feliz. Com certeza. Para ela se desamarrar daquela vida lá que ela acredita que é aquilo que é a vida dela. Ninguém veio nesse mundo para sofrer. Não. Precisa entender que tem outros caminhos, tem outros horizontes e ela precisa ir buscá-los, né? Ela precisa querer. Né? Doutora Maiara, foi um prazer tê-la aqui conosco, né? A gente ficou muito feliz e nós vamos seguindo, né, na realização dos podcasts durante aí todo o decorrer de 2025 para trazer mais informação para você, rionegrense, para trazer mais informação para você, mulher, que queira levar esta mensagem, né, para sua família, para algum conhecido. Tem aqui na Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores uma assessoria para estar junto contigo nesses processos. Doutora Maiara, então, suas considerações finais para nós encerrarmos? Agradeço muito a oportunidade da gente poder, mais uma vez, né, falar, estar mostrando o nosso trabalho, o que está sendo feito. A gente se coloca inteiramente à disposição. Afirmo novamente, a gente tem uma equipe formada, metade por mulheres na delegacia. Vai ter uma pessoa qualificada para te atender na delegacia. Denuncie, né, se não quiser na polícia, para assistência social. Elas vão fazer o direcionamento. Estamos aqui para apoiar. Né, eu já estou aí nesse trabalho, né, do auxílio, da defesa dos direitos da mulher e gostaria até de deixar assim, uma palavra aqui. A mulher, ela precisa sempre ter alguém junto com ela, né? No momento que ela decidir fazer essa denúncia, ela deve, eu acho que ela precisa confiar num parente de confiança mesmo, não alguém que vá ainda aumentar a situação de vulnerabilidade dela, né? Um parente, uma amiga que esteja junto com ela nesse momento de decisão, né? Que acompanhe ela na delegacia, que acompanhe ela no CREAS, que também é uma porta aberta para o pedido de ajuda, né? Exato. Então, nós mulheres precisamos nos unir e enfrentar esse ciclo de violência e, quiçá, acabar, né, com a violência contra as mulheres. Muito obrigada, doutora. Nosso próximo episódio estaremos com a Daniela Rutz. Daniela Rutz é coordenadora da Casa Tambo, a casa que abriga mulheres vítimas de violência em nosso município. Te aguardo lá.